dia, boa tarde, boa noite, aqui é Tiburcio, o seu amigo desenhista. Tudo bem? Estamos aqui numa manhã saltitante para falar de quadrinhos. Tudo jóia? Hoje eu fiz até um desenho, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco. Nós já falamos sobre várias coisas aqui. Já falamos sobre storyline, já falamos sobre revisão ortográfica, já falamos sobre N coisas. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que, em geral, não... especialmente quando a gente começa a fazer, quando a gente está bem no iniciozinho, porque para alguns isso vai ser uma besteira. Ah, já sei. Bom, eu vou falar sobre quando a gente já tem o texto pronto e precisa inseri-lo, né, na tirinha. É preciso que a gente compreenda uma série de coisas no contexto da história em quadrinho. História em quadrinho não é vídeo. História em quadrinho não é rádio. História em quadrinho não é teatro. Nessas três modalidades, o som ele não ocupa espaço dentro da imagem, a não ser que seja necessário ter uma legenda, né? Aqueles filmes que são em sueco e você tem que ter uma legenda em português embaixo para entender alguma coisa. Bom, esse não é o caso do quadrinho que eu estou falando. Ele precisa, necessariamente, ter um texto e o texto tem que ser entendível. Isso se inclui naquele tema que eu falei outro dia, que era a legibilidade. O quadrinho tem que ser legível. Para isso, você não pode ter um texto muito pequeno e também não pode ter um texto muito grande. Se você fizer um texto muito grande, quando eu falo texto grande, eu estou me referindo tanto a textos longos, tipo um balão que o cara faz a prece de Cáritas, faz o hino nacional, faz... Não, quando eu falo o texto longo, ele é grande, e o texto com corpo de letra grande também é texto grande. E o que acontece? Você tem que encontrar um denominador para esse texto, para ele não ficar tão grande e não ficar tão longo. Isso é muito importante no quadrinho. Por quê? Porque o texto ele é impresso junto com o desenho em cada quadrinho. Como ele é impresso junto, ele ocupa o espaço dentro do quadrinho. E esse espaço que ele ocupa, às vezes pode prejudicar a narrativa, porque você pode não ter o espaço suficiente para colocar a ideia que você gostaria de colocar, para colocar o desenho que você gostaria de colocar. Às vezes você quer fazer uma paisagem panorâmica, mas o texto é enorme. Então você tem que matar ou o texto ou a paisagem. E nesse caso, muitas vezes a paisagem pode ser mais importante do que o texto. Aí é legal você jogar o texto ou para o quadrinho anterior ou para o quadrinho posterior. Entendeu? Se ele for imprescindível. Enfim, eu vou mostrar para vocês, para ver se vocês compreendem a dimensão do tamanho do texto dentro do quadrinho. É só aguardar um instante que ele vai rolar aqui e vocês vão ver, tá? Vai ser as minhas mãozinhas aqui desenhando, tá bom? Vamos embora. Bom, nós estamos aqui diante da folha de papel. E aí eu vou tentar explicar visualmente o que eu falei verbalmente, tá? Nós temos aqui, e eu vou simular, tá? Uma tirinha, tá?
tira. Quando nós fazemos uma tira, o que a gente faz em seguida, né? A gente divide ela em quadros, tá? Vamos imaginar que eu imaginei uma tirinha de 3 quadros. Tá aqui, uma tirinha de 3 quadros. Tem que ficar mais certinho do que isso. Mas eu estou fazendo isso aqui rapidinho, então vocês vão dando um desconto. Bom, o que acontece com o texto? O texto tem que entrar no quadrinho, né? Normalmente a gente encontra em manuais uma orientação para você traçar uma reta imaginária. Tá dando para ver? Uma reta imaginária aonde entraria o texto. Tá? Poxa, mas por que essa reta imaginária? Por que eu não posso colocar o rostinho do personagem aqui em cima? Não, você pode. O lance é o seguinte, você tem que ter certeza se o texto vai caber. Tá? Por quê? Porque o texto no quadrinho, ele ocupa espaço. Então, o texto ele ocupa espaço. Ele é igual, nós não estamos falando de cinema. Em cinema, você tem uma tela, tem o cara e o som vai por fora. No quadrinho não, o som está aqui. Se você tiver uma onomatopeia, o som está aqui. E ele vai comendo o espaço da sua tira. Vai comendo, ele vai comendo o espaço da sua tira. Então, você tem que definir esse espaço do texto, tá? Então, por exemplo, nós temos um texto aqui. Isso é um texto simulado, tá? E temos um outro aqui. O texto é sempre lido no ocidente da esquerda para a direita. Então a mesma coisa acontece com os balões. Eles são lidos o primeiro balão da esquerda, depois o da direita. Então, não sei se vocês estão notando, mas esse texto fingido aqui, ele ocupa espaço pra caramba do quadrinho, né? E aqui tem uma hora que ele termina. Bom, definindo o fato, e vocês têm que se conformar que o texto ocupa espaço, a gente trabalha os balões, tá? Os balões também ocupam espaço. Notem o que sobrou de espaço aqui para vocês desenharem. Entendeu? Então, o que acontece? A gente termina optando por ter que pensar. Pensar mesmo. Pensar tudo junto. Ó, o cara está andando aqui na rua. Mas só o murinho vai dar certo? Aí a gente bota uma moitinha. A moitinha, ela tem o objetivo apenas de preencher esse espaço, o buraco em branco. Essa é a moça que ele encontra para conversar. Aí eu vou mostrar só uma bobagem. Ela está servindo alguma coisa. Mas eu não tenho espaço para ele. Então eu boto ele falando de fora do quadro. E por fim, ele provando lá o negócio não era tão bom. Vocês notem uma coisa curiosa. Mesmo sem eu utilizar o texto escrito,
E as imagens sendo contadas, vamos terminar o murinho aqui, né? Elas meio que contam a história. Por quê? Porque o personagem, mesmo mal desenhado, ele tem um pouco de expressão. E fica meio fácil entender que ele está provando um negócio e não gostou. A gente não consegue entender o contexto com exatidão porque o texto não existe. Esse texto é um texto fingido. E ele é só para demonstrar mesmo como o texto ocupa espaço dentro da história em quadrinho. Ok? Então vamos voltar lá à palestra normal. Então, deu para entender, mais ou menos, o que eu estou querendo dizer? Eu espero que vocês tenham entendido. Quem tiver dúvida, pode deixar pergunta aqui embaixo, aqui na linha de comentários, que eu respondo, não tem problema nenhum, tá? Minha ideia é ajudar você, que quer fazer quadrinho, a fazer melhor, tá bom? E qualquer hora eu volto com mais dicas do Tiburcio, de quadrinhos, tá? Faça sua tirinha. Se quiser, invente um texto para essa tirinha que eu fiz, que eu não imaginei o texto. E desenhe bastante, tá? Grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Tiburcio, seu amigo desenhista. Tchau.